seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos fazer um balanço dessa primeira quinzena do mês de novembro, expectativa para a segunda semana ou segunda quinzena desse mês, que teve no segundo semestre a recuperação ou recomposição, como preferem alguns, dos preços da arroba do boi gordo. Será que esta tendência continua? Será que nós teremos ainda novas altas? Como é que está o comportamento da indústria frigorífica? Tem que alterar os pagamentos? Está fazendo pagamentos à vista? Está tendo uma redução muito grande nas escalas de abate? Para fazer uma geral, um raio-x do que acontece nesse segmento, nós vamos agora até Cuiabá, porque nós vamos conversar com o diretor da Aclimate, Associação dos Criadores de Mato Grosso, o doutor Francisco Manzi, Chico Manzi, que já está conosco. Prazer em tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro, Chico. Olá, Braga, olá a todos. Estamos agora começando aí, eu acho que você fez bom preâmbulo aí, é exatamente isso que nós estamos vivendo, um pouco de recuperação, diminuição das escalas. Frigorífico parece que achou onde é que estava a agenda com os nossos números de telefone, porque agora os compradores estão ligando, procurando, então os preços estão bem mais atrativos para o produtor, que chegou no momento em que a chuva também retorna. Bom, é exatamente nesse sentido. A chuva está retornando no estado de Mato Grosso, na região centro-oeste como um todo. É lógico que tem algumas regiões ainda que chove, né, pontualmente. Agora, os preços surpreenderam, essa demanda pela indústria, principalmente visando a exportação, surpreendeu o mercado? Já era esperada essa movimentação, essa reação por parte do mercado, doutor Chico? Não, nós tínhamos uma expectativa que o ciclo já estava se invertendo, né? Vários especialistas já a partir do final do primeiro semestre desse ano já diziam: olha, o bezerro que vai remunerar o produtor já está nascendo, né? Já é esse bezerro que vai nascer agora nessa estação, que já uma boa parte dele já nasceu. Esse é o bezerro que vai remunerar o produtor. Então, a gente tinha uma expectativa, sim, em função daquilo que se esperava, o ciclo, diminuição um pouco já do abate de fêmeas, as exportações em alta, o mercado interno um pouco mais aquecido também, e as outras espécies, né, de fornecimento de proteína, então, suínos e as aves principalmente, também aquecidos. Isso faz com que não haja assim uma debandada rápida para essas proteínas quando a arroba do boi sobe. Então a gente tinha essa expectativa, mas realmente ela tem acontecido de uma forma, não vou dizer surpreendente, mas numa velocidade maior do que se imaginava, essa recuperação dos preços. As escalas de abate bastante diminuídas, o diferencial de base que chegou a 13%, 14% de diferença entre a arroba paga em São Paulo para as praças mais do interior do país, elas praticamente se nivelaram. Hoje nós temos aí diferenças muito pequenas, existem algumas praças de Mato Grosso que ela quase inexiste entre o preço pago em São Paulo e o preço pago no Mato Grosso. Então isso chega no momento realmente onde o produtor precisava, né? E isso aquece bastante aí os produtores nesse momento em, como eu falei, retornam as chuvas, e com isso fez com que aumentasse as intenções de confinamento e tudo mais. Bom, e nesse momento alguns relatam que o preço do boi comum já tem o mesmo preço do boi China, e o ágio praticamente inexiste. Está acontecendo isso no estado de Mato Grosso? Não, é verdade, né? Os preços se aproximaram bastante próximos um do outro. Isso mostra também que o mercado interno também está bastante aquecido e que também existe um limite para se subir, né? A gente sabe que o boi China, ele o diferencial normalmente é maior porque a China é o nosso maior destino o internacional, né? E por vários motivos. Primeiro, pela quantidade que ela importa. Segundo, pelos cortes que ela leva, né? Diferentemente da Europa, que compra determinados cortes, onde quando o frigorífico desmonta um boi, ele tem que mandar, aí vai uma parte para a Itália, outra parte para outros países.
E na China não, ela estando desossada e o animal sendo abaixo de 30 meses, ela praticamente leva o boi como um todo, né? Mas esse diferencial tem realmente diminuído justamente por esse motivo. Bom, alguns dizem que há um espaço muito grande de valorização com essa demanda externa, né? A demanda interna também está respondendo, feriado, né? Chegada do finalzinho do ano. A expectativa então é de que novos preços, novos patamares para o boi gordo possam ser batidos ainda esse ano, porque 2025 já está aí, né? O que importa é fechar a conta agora em 2024. Isso pode acontecer, doutor Chico? Acho que vale lembrar aí para todo mundo que está nos assistindo que, em que pese o Brasil envia a sua carne para mais de 130, 140 países, ainda todos esses países somados não dá um terço do que fica no Brasil. Então, o mercado interno é fundamental para nós. E nós temos aqui mais de 200 milhões de pessoas. E que também isso influencia, tudo influencia. É uma questão de final de ano, questão de feriado, é uma antecipação de 13º, tudo isso influencia, tanto para cima quanto para baixo. Existe um limite, né? Vale lembrar que ainda existe aí um número expressivo de desempregados no país como um todo. Mato Grosso vive uma realidade um pouco diferente, né? Porque é um país muito mais voltado para um estado muito mais voltado para o agro. Aqui nós estamos em pleno emprego, mas não é a realidade do Brasil como um todo. E o desemprego, é claro, que faz com que a pessoa não tenha poder de compra. Por outro lado, como as outras proteínas também têm subido, né? Eu tenho conversado aqui com a Acrismat, né? Que é a Associação dos Criadores de Suínos, e eles dizem que o mercado suíno também está em alta, assim como o mercado do frango. Então, isso faz com que as pessoas tenham que não tem muita alternativa, né? Mas recebendo aí 13º, expectativas aí de melhoras em emprego, a gente acredita que nós vamos ter aí preços bastante atrativos para 2025 também, principalmente, acho que a gente tem que pensar meio a curto prazo. Eu acho que até o final do ano nós vamos ter ainda o boi em alta, né? Inclusive pela dificuldade que o frigorífico tem em encontrar o boi e também porque o preço do bezerro está bastante valorizado e já existe aí uma retenção de fêmeas. O final de outubro se encerrou com quase 64%, no Mato Grosso, quase 64% da participação dos machos no frigorífico, ou seja, a gangorra virou, né? As fêmeas estão sendo mais retidas aí para a produção de bezerros. Bom, e quando a gente fala sobre reposição, lembra logo boi magro para confinamento, você chegou a citar essa questão. Os confinamentos, o número de animais confinados deve aumentar, essa expectativa, ou o pessoal com as cotações lá embaixo, antes dessa expectativa de recomposição dos preços, da arroba em alta, colocar um pé no freio, ou a expectativa de aumento no número de animais confinados esse ano, doutor Chico? Não, já existe aí a última pesquisa do ano feita pelo IMEA mostrando isso, que nós vamos ter um aumento, sim, do número de animais confinados, atraídos aí pela arroba em alta. Certamente os confinamentos são quem mais são profissionalizados com relação a travas, com relação à trava de compra de insumos, com relação a mercado futuro, porque o boi confinado, você tem praticamente hoje uma data definida, né? A gente sempre fala que a partir do momento que você fecha um boi no confinamento, ele não é mais seu, mas você sabe então quando que ele vai ser abatido. Então, se utilizando desses mecanismos de trava e com o boi em alta, há um aumento dessa expectativa e dessa participação de animais confinados, sim. E também, em função aí dos insumos que ainda não acompanharam, embora já tenham registrado aumento, mas hoje a conta está mais atrativa para o confinador mesmo, também, mesmo com a reposição mais alta. Bom, especialmente no estado de Mato Grosso, que tem toda essa disponibilidade
de proteínas, ração, né, que tem aí essa agricultura pujante também no estado. Isso diminui um pouquinho os custos de produção, né, visando a formação, a terminação desses animais também. Isso ajuda bastante, né, doutor Chico? Diminuir o custo de produção, acho que não é exatamente, né? Mas é que a margem, a diferença de margem, ela está melhor, porque o confinador ele está pagando mais pelo boi, então aumentou o preço do boi, que é um dos principais insumos. As commodities agrícolas, aí, o milho já passando daí dos R$ 60, também está mais alto, mas ele deixa mais margem, né? Então isso anima um pouco mais o confinador também. Exatamente, não nessa conta, nessa ordem que eu deixei, né, não diminui o custo, mas aumenta a margem, né, porque o custo continua aí, e principalmente com o aumento das commodities agrícolas, no caso aí, o próprio milho. Agora, doutor Chico, quando a gente fala sobre 2025, vai ter um apagão, como se falava logo lá atrás, né, alguns anos atrás, de bezerros no começo, porque teve um abate muito grande de fêmeas, né, descarte, e essas fêmeas diminuíram um pouquinho, estão tendo uma retenção, mas a gente pode ter aí uma redução no número de nascimentos, né, o número desses bezerros. Um apagão seria um exagero, mas vai ter uma queda muito grande na produção de bezerros ano que vem? O ciclo pecuário ele era muito maior, né? Isso aí a gente falava em 7 anos de vacas magras, 7 anos de vacas gordas, né? Essa amplitude diminuiu bastante, né? A pecuária está também muito mais eficiente. Você abate um boi hoje na faixa dos 30 meses em média no Mato Grosso. Quer dizer, nós saímos aí de um passado recente, de menos de 10, 12 anos, onde você tinha apenas 2% dos animais abatidos até 24 meses, para 1000 vezes mais. Hoje é 1000% a mais. Nós temos aí mais de 20% dos animais hoje são abatidos antes dos 24 meses. Isso fez com que esses ciclos se diminuíssem também. Então não são mais 7 anos, mas uma vaca continua demorando 9 meses para parir, né? Eu acho que essa realidade não vai inverter, não vai mudar. A gente acredita que 2025 também vai ser um ano onde o frigorífico, as indústrias vão ter que procurar boi para comprar, né? Vai ter mais gente procurando do que oferta, o mercado mais firme, mas o produtor tem que fazer as suas contas. Essa questão da margem, como nós falamos, ele tem que estar na ponta do lápis, porque o preço não necessariamente é margem, né? Acho que nós já falamos aqui também que a troca e o troco não andam juntas, né? Então, quando o boi está no arroba bastante alto, o boi magro também sobe, o bezerro também sobe, e aí é a hora onde a margem é interessante para ampliar, para adubar, para intensificar, mas a troca ainda está mais alta, né? Hoje você compra menos bezerros com um boi gordo do que você comprava quando a arroba estava em baixa, né? Mas, de qualquer forma, está mais atrativo para todo o setor, e a gente acredita que 2025, pelo menos, a gente vai ter um ano bastante atrativo para a pecuária. De alguma forma começou a ter uma renovação, revigorar a parte do criador, né? Que esses 2 anos aí praticamente ele ficou no fundo do poço, né? Os animais baratos, reposição barata, enfim, agora ele também começa a ter uma recomposição, né, dos custos, né? Tem uma remuneração, por dizer assim. Doutor Chico, só para poder finalizar contigo, essa questão toda voltada aos abates, sem dúvida nenhuma, devem se manter em números recordes nesse ano 2024. Essa expectativa do estado de Mato Grosso, abates de fêmeas foi muito grande, de machos também. E os abates, no geral, devem ser recordes de 2024, não? Sim, nós tivemos um abate muito grande, com um número que nós nunca tivemos, aí próximo dos 7 milhões de cabeças aqui no Mato Grosso, acho que o Brasil como um todo. Teve um abate de fêmeas muito expressivo, mas, como você falou aí, as nossas
exportações estão em alta, né, abatendo bastante, influenciado inclusive pela redução do rebanho dos Estados Unidos, que é o nosso maior concorrente em termos de produção de carne. Então, nós temos assim os preços em alta, mas também temos compra recordes, né? Então, a demanda bastante aquecida. Eu acho que esse é o ponto mais importante. E as exportações têm se tornado cada vez mais importantes para o Brasil como um todo, né? E acaba chegando certamente no produtor. Só voltando ali um pouquinho, se me permite, Braga, com relação ao criador, o criador também é realmente quem mais sofreu com isso tudo. Ele, hoje de manhã, ainda conversando aqui internamente, nós falamos, agora que o criador abateu ali a galinha dos ovos de ouro, os ovos estão em alta, né? Então, realmente o pessoal vai intensificar, deve aumentar a inseminação artificial, deve-se aumentar a procura por genética, né? Que também caiu, registrou queda ao longo desse ciclo aí, e a gente espera que isso acaba sendo um ganha-ganha para todo mundo, para a indústria, para o consumidor, para o invernista e principalmente para o criador. Bom, doutor Chico, como sempre, o recado final para quem nos acompanha, não só no estado de Mato Grosso, a pecuária no Brasil afora. Que recado você deixaria para o pecuarista nesse momento? Confiança, negociação na ponta do lápis, resistência, né? Não aceitar aquilo que a indústria tem que pagar, porque todo mundo tem que ter uma cadeia, né, funcionando normalmente, né, da cria, recria, engorda, né, e até chegar no comércio varejista, no consumidor final. Nem sempre isso acontece, mas qual o recado que você deixaria para o pecuarista que nos acompanha nesse momento, direto aí da Crimate, Associação de Criadores de Mato Grosso? A pecuária, assim, o pecuarista precisa sempre enxergar o negócio como um filme e não como uma foto, né? Não adianta você ter uma euforia. Agora é hora de entrar, agora é hora de quem não mexia com pecuária entrar porque está muito atrativo e tal. Não pode ser observado dessa maneira, né? Nós temos uma atividade que ela é de longo prazo. Entre inseminar uma vaca e você vender um boi para o frigorífico, lá se vão 4 anos. Você não tem mais espaço para amador, né? Então você precisa de fato colocar tudo na ponta do lápis, né? Fazer as suas contas. Todos os pilares precisam ser fortalecidos: a genética, a nutrição, o manejo, a sanidade. Nós sempre falávamos que eram esses 4 mais fortes, mas hoje o da gestão ele é igual ou até mais forte que esses 4 primeiros. Então, é isso que a gente espera, que o pecuarista também seja cada vez mais profissional, assim como é em qualquer outra atividade econômica. Doutor Chico Manzi, muito obrigado pela participação. Um abraço a toda a equipe da Crimate, aos pecuaristas do estado de Mato Grosso. Mais uma vez, meu muito obrigado. Até uma próxima. Obrigado, Braga. Espero vê-lo em breve aí. Um abraço a todos. Estaremos juntos. A todos que estiveram conosco, mais uma vez eu lembro sempre que nossas entrevistas, comentários estão nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva e faça também parte do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. Como sempre, está aí convite do João Batista Olive, teclando, convidando a todos que não fazem parte do clube que ingressem nesse seleto clube de produtores mais bem informados desse nosso Brasil. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado. Até uma próxima.